teve uma participação primeira conosco na manhã de hoje sobre o Covid-19, sobre uma reunião que acontece neste momento aí, Miguel. Bom dia. Bom dia, Padilha. Bom dia, ouvintes da Tupã. Estamos ao vivo aqui novamente, né, desde a Casa de Cultura, onde estamos por acompanhar aí a manifestação da municipalidade. Há uma mesa aqui postada, né, já pronta, com a presença do senhor prefeito municipal, do secretário de administração, o secretário da saúde, Ezequiel Sela, e o presidente da CIT, né, o Jader Gali, que estão aqui presentes, né. Me parece, inclusive, que poderá começar a qualquer momento, né, esta manifestação do senhor prefeito, e a gente vai ver se for agora estaremos levando para você essa informação, né. Esperamos a qualquer momento essa manifestação do senhor prefeito municipal. Vamos a ela, então. Estamos aqui com uma conversa com o Gaclic aqui, nós na quinta-feira, foi pela quarta-feira, né, Gaclic? Quarta-feira nós conversamos em relação a esse posicionamento do comércio, até porque surgiu aquela manifestação do presidente de que o comércio teria que ser reaberto, que a economia do país não poderia parar, e começou essa turbulência em relação a essa decisão. Eu tenho vivido muito isso, porque além de ser prefeito de Tupã, eu sou presidente da Associação dos Municípios da Região Central. Então é um dilema para nós prefeitos em todos os municípios do Brasil, enfim, porque nós tivemos na sexta-feira uma teleconferência com o governador, a secretária Arita, e todos os prefeitos presidentes de regionais. E na realidade o que o governador disse, que os prefeitos responsáveis por suas comunidades. Em outras palavras, o resumo da história foi essa. Então, nós iniciamos a elaboração, um esboço de um decreto novo, baseado naquela postura que estava existindo no país, até pela manifestação do presidente. A gente estava aí preparando uma flexibilização do comércio. Não uma abertura total, mas também dando uma abertura de alguns pontos para que o comércio não parasse como um todo. O que aconteceu? Vocês acompanharam o fim de semana inteiro aí, com certeza, porque a gente em casa acaba olhando a televisão e vendo todas aquelas posições. O ministro da Saúde continua no posicionamento e pedindo a todos de que se mantenha o isolamento social, porque ainda estamos naquele pico do contágio, né? Até o final de semana o contágio, e depois disto vem o resultado desse contágio. Então nós todos temos esse compromisso aí com a nossa sociedade, e nada melhor do que nós sentarmos todos juntos aqui e estabelecermos alguma coisa, mas de uma forma geral, a posição que nós já recebemos manifestações, conhecimento de manifestações de OABs do Estado. A nossa aqui não se manifestou, mas em Ijuí, Santa Maria, Soledade, enfim, inclusive ameaçando o prefeito de um processo criminal, se caso ele abra o comércio. O Ministério Público promete uma manifestação, mas até agora não o saiu. Também nessa linha de que o comércio seja mantido fechado. Então, a linha que vocês viram no final de semana, ela mudou em relação ao que estava no meio da semana. Então, esta é uma situação que nós temos que pensar juntos aqui. Eu coloquei essa tela aqui, ó. Coloca para mim a tela da saúde. Só que essa tela que foi salva é de ontem. Hoje já tem alteração. Mas aquela história de que é os velhos, na realidade os contaminados são lá, ó. De 20 a 29 tem 27, de 30 a 39, 48, de 40 a 49, 37, de 50 a 59, 44, de 60 a 69, 39, com 17 idosos. O que acontece com o idoso
é que ele é mais suscetível a ter problema mais grave de saúde, até pelo histórico de vida. Era fumante, teve algum efizema pulmonar, enfim, problemas cardíacos, né, que agora está comprovado que o coração também, não é? Que é as informações que a gente tem recebido aqui. Então, a situação é esta. Nós temos aí também um vídeo, que eu vou pedir aí, de um cidadão bem conhecido, que ele colocou aí para a região central do município, dos municípios, e está rodando na internet, e ele autorizou nós a rodar, que é do Beltrame, proprietário das ferragens Beltrame de Santa Maria. Como todos vocês sabem, estou há mais de 10 dias com sérios problemas pulmonares, tosse e febre mais de 40 graus. Graças aos médicos super competentes que estão me atendendo, estou virando o jogo. A partir desse momento estou virando o jogo. Mas pensa todos os amigos proprietários de lojas, eu também tenho algumas lojas, muitos colaboradores, sei que as dificuldades vão existir. Não voltem a trabalhar essa semana. Não voltem a trabalhar nessa segunda, nessa terça, nessa quarta. Prorroguem para o dia 6. Para não se arrependerem depois, para não acontecer alguma coisa com o colaborador de vocês no dia 2, no dia 3, e vocês dizerem para vocês mesmos, eu errei. Não façam isso. Voltem a trabalhar a partir do dia 6, com a metade do grupo, e as coisas vão se encaixando. Presta atenção no que falei. Essa doença não é brincadeira, ela é violenta. Eu estou procurando outro dado que veio para a gente aqui. Rádio Tupi Clube FM ao vivo, desde a Casa de Cultura, com a reunião entre o prefeito municipal e a liderança. Qual é o estudo que existe da Secretaria do Ministério da Saúde? O isolamento social permanecendo, nós vamos ter em torno de 44 mil mortes. Isolamento só com idoso, nós vamos para 529 mil mortes no Brasil. Isolamento social leve, vai para 627 mil mortes no Brasil. Sem qualquer ação de isolamento, que não é o caso que está acontecendo aqui, teria ido para 1.100.000 mortos no Brasil. Então, nós estamos aqui, eu vou passar para o Gatlic aqui ponderar e dizer para vocês que ele tem cobrado muito essa postura nossa, uma definição nossa, até quando surgiu essa brecha, e que hoje nós estamos aí de novo num retrocesso. Então eu gostaria de ouvir você colocar o que é o pensamento dos comerciantes da nossa cidade, que agora representados. Bom dia a todos, então, bom dia, prefeito. Só para deixar claro, nós temos conversado diretamente, eu procurei o seu Giovanni, o prefeito, na sexta-feira anterior ainda, né, para que antes de qualquer uma dessas situações, e nós conversávamos, será necessário decreto, não será necessário decreto no município, mesmo nossa classe acabou ficando um pouco dividida, alguns a favor, outros contra, né, o fechamento. Então, houve uma politização, sim, em cima da situação de emergência de saúde pública, isso é claro e notório, e isso desarticulou mais uma vez o cenário, que é a situação que nós tínhamos na semana passada. O decreto acabou sendo concedido, com a exceção ali para a gente observar o parágrafo único de que podemos seguir, ele foi flexível nesse sentido perante decreto de outros municípios, como nós já conversávamos, de que podia seguir por telemarketing, aplicativos, meio da internet, instrumentos similares, mas nós também não soubemos atender este parágrafo. A gente precisa fazer uma reinvenção em cima da necessidade de como trabalhar dessa forma. Mudou novamente o cenário, o prefeito me ligou sexta-feira pela manhã, bem cedo, dizendo, olha, a gente vai ter que dar uma flexibilizada, senão ninguém vai conseguir sobreviver, né? Vamos fazer uma reunião na segunda-feira, assim a gente ganha mais prazo também para dar uma segurada na questão do crescimento do perigo à saúde pública. Agendamos nossa reunião, assim como Santa Maria tem a reunião hoje também, e tenho certeza que o prefeito tem mais informações dos cenários do que eu mesmo acompanhando nossas entidades de classe. Durante o final de semana voltou a mudar o cenário.
Então, a cada dia, um novo cenário projetado. A orientação do ministro da Saúde voltou a ser com relação ao isolamento social, né? Entrando em contrassenso com o discurso do próprio presidente. Então, a gente precisa observar, em primeiro lugar, a questão da saúde pública, em segundo lugar, a questão da economia. Então, tem uma ordem que está sendo seguida cronologicamente para que a gente consiga adequar essa situação. Não é fácil para ninguém, nós sabemos, né? Não é fácil, inclusive, para manifestar a respeito dessa situação. A gente, sem dados técnicos, sem a ciência para comprovar, não tem como opinar. Então, isso é importante que se observe. Mesmo para os profissionais liberais também é uma instabilidade. Então, autônomos, os nossos empreendedores, empresários, estamos todos na mesma situação, aguardando uma orientação superior para que a gente possa se posicionar. Sobre as nossas entidades, elas vinham defendendo, sim, Federação, CNDL, CDL, todas as que nos representam, uma volta gradativa, né, a partir da primeira semana de abril. Ou seja, não era como muitos começaram, a gente vai abrir a loja segunda-feira. Era a partir da primeira semana de abril observado o cenário. Então, a partir da primeira semana de abril, seria a partir do dia 1º, havia uma possibilidade e se defendia a questão de voltar gradativamente. Tá? Essa posição das entidades, então, prefeito, voltar com os serviços essenciais gradativamente. O que é isso? Observar, em primeiro critério, as questões de segurança à saúde. Né? Hoje eu posso afirmar, e creio que o secretário da Saúde aqui possa dizer também, que não há EPI dentro do nosso município suficiente para atender a demanda, né? Acredito que no mundo, né? Então, para voltar, segundo o decreto estadual, acima do municipal, a gente precisa, no mínimo, os equipamentos necessários para a segurança das nossas famílias e também dos nossos clientes. Então, máscaras, luva, álcool, né? Álcool gel 70% é o mínimo para que cada um tenha no seu ambiente de trabalho. O distanciamento necessário, e o Mandetta falou no final de semana a respeito da cartilha que vai sair ao longo dessa semana ainda, com as orientações de como cada um dos segmentos vai poder trabalhar. Então, hoje é mais uma conversa, creio eu, para que a gente consiga alinhar essa questão de políticas públicas para poder atender tanto a demanda do comércio, daqueles que gostariam que voltasse a abrir, e daqueles que temem pelos seus negócios, assim como nós também tememos pela economia local, mas observando esses critérios sempre das determinações de saúde, né, prefeito? Então, isso é o que nós temos para colocar. As entidades estão em dúvidas também. Federação está pensando diferente da FEComércio, então fica difícil para a gente tomar um norte. A FEComércio quer a retomada gradual das atividades com 50% das pessoas, obedecendo os graus de IPI, portas fechadas e regime de plantão. A Federação quer a retomada das atividades normais ao final do decreto. Tá? São essas ponderações que nós temos das entidades superiores. Bem colocado, é exatamente isso. A orientação que a gente tem aí, que está vindo pingada essa orientação, né, é pela manutenção do fechamento do comércio. Então, o que nós podemos fazer é, como o Gaclick disse, nesse parágrafo aí, fazer regime de plantão, principalmente em alguns casos, que eu, na minha visão aí, que está dando um problema. Materiais de construção, eu acho que deve ter um regime, tem que se organizar em ter um regime de plantão. Tintas, que é na área de construção, que é o que os municípios, no geral, aí, estão fazendo. Fora isso, eu não tenho visto assim nada dos municípios que tenham feito a abertura a mais do que isto, né? Quando surgiu a ideia ali de abertura, como eu falei lá no início da semana passada, a minha ideia era em regime de plantão, mas meio geral, entende? Todos ter um regime de plantão. Mas a orientação que chegou agora para nós, pela Secretaria, pelo Ministério e pela Secretaria do Estado, é de que a manutenção deste isolamento social até o final do decreto, ou até a semana. Qual é a alegação técnica de saúde que a gente ouve? Nós estamos num momento de transmissão ainda, nós estamos transmitindo esse vírus, todos nós, e
Esse ciclo vai terminar no início de abril e o resultado dessa transmissão, terminar entre aspas, diminuir, porque agora começará uma linha de resultado dessa transmissão. Outra coisa, por que esse isolamento longo e por que essa demora na abertura do comércio? Os hospitais em todo o país não tinham estrutura, como a grande maioria ainda não o tem, de ter um atendimento a uma pessoa. Se aqui em Tupanciretã hoje aparecer uma pessoa em estado grave de coronavírus, Tupanciretã ainda não tem condições de atender. E aí vai começar o dilema. Aonde, por enquanto, segundo informações, Porto Alegre ainda tem vagas em UTI, mas eles estão muito apreensivos para todo o mês de abril. Todo mês de abril vai ser esse sufoco, pessoal. O mês de abril não vai ser paz, agora fim do mês termina, a previsão médica é que o mês de abril será o mês crítico, dependendo da sociedade. Se a sociedade tomar os cuidados, isolamento, tá? A linha será menor, ou seja, as pessoas infectadas serão um número menor, que os hospitais terão, de certa forma, capacidade de atendimento, porque a tendência é que, se houver uma abertura, a tendência é explodir, como eu passei aqueles dados ali, e os hospitais não terão condições de atendimento. E aí aquele dilema, né? Vão lá, o Guga que ficou doente em casa, vão lá, pega o Guga, leva para o hospital, a família passa a ser também suspeita, obrigatoriamente em casa, então a pessoa doente vai para o hospital sem familiar, sem ninguém, fica na mão dos enfermeiros lá e Deus sabe lá o que poderá acontecer. Né? Morreu, não tem velório, não tem... Então isso que nós temos que evitar na nossa comunidade. Então esse é o dilema do meu cargo de prefeito. Abro e corro o risco de ter isso, não abro e tentamos conter, e ainda com o risco de acontecer. Né? Então o que nós estamos fazendo? Como o hospital está sob intervenção, nós lá no final, junto com o Ezequiel e com a Lana, lá no final de fevereiro nós já começamos a correr atrás de respirador. Não existia, não estavam recebendo pedido, aí o Ezequiel que pode confirmar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, a Lana que está no hospital, eles não estavam nem sequer recebendo pedidos de aparelhos. Foi que uma empresa de Brasília abriu uma sugestão, um leque, de nós locarmos um aparelho. Nós locamos o aparelho, estamos esperando para essa semana chegar em Tupanciretã, aí nós teremos condições de atender uma pessoa com coronavírus. Foi que a empresa, também por ter o governo federal tomado algumas medidas de suspensão da exportação desses equipamentos, a empresa abriu os pedidos e nós, município, compramos um segundo aparelho, que eles falam em entrega de 30 a 60 dias. Mas agora, com essa suspensão, nós temos uma expectativa que chegue antes desse aparelho, mas será um segundo aparelho. Então, eu estou assim, querendo ouvir vocês, porque é uma decisão extremamente difícil para o prefeito, extremamente difícil, né? Surgiu essa coisa de igrejas e cultos, enfim, abertura, mas se o comércio não pode abrir, no meu ponto de vista, igrejas e culto é a mesma coisa, né? É a mesma situação. Então, nós temos que tomar uma decisão. Eu tenho certeza que o Ministério Público vai vir para cima do município, querendo responsabilizar caso uma abertura geral. Então eu, na sugestão que eu deixo, é nós ajustarmos o parágrafo que já existe no decreto do dia 20 de março de 2020, que vai até dia 6, segunda-feira da próxima semana, para nós aguardarmos, porque desse jeito que está essa situação do coronavírus, é um passo a cada dia. Cada dia nós temos uma situação nova, cada minuto nós temos uma situação nova. Nós imprimimos aqui esta tela, já tem um morto a mais aí. Então, a coisa está assim, né? Então nós temos aí, eu gostaria de ouvir alguém, clica aí, eu te coloco você aí como intermédio, né?
da reunião e esse é o nosso posicionamento e eu quero ouvir vocês, né? Sei que a situação econômica é muito difícil, quem tem comércio tem as continhas chegando e algumas são contonas, né? Contas grandes, e então nós temos que ver e achar um meio termo. Só ressaltar duas situações, né? Foi feito um pedido pela entidade para que fosse prorrogado também a cobrança dos tributos municipais, que foi prontamente atendido, tá? Há um decreto prorrogando, então, o prazo dos tributos municipais também, acompanhando os demais decretos, né? Também pode vir a ser revisto, né, prefeito, dependendo do cenário, como ele vai aumentar o prazo também. Né? E uma questão aqui que eu vou passar a palavra primeiro para o Eloadir, deixa eu ver, né? Que é a respeito das entidades sindicais que também gostariam de poder aderir ao estabelecimento do parágrafo único da atenção de atendimento via internet, né? Que é uma das requisições que nós temos, certo, Eloadir? Não sei se o amigo gostaria da palavra. Secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupancretã, Jari, Eloadir Reis, solicitou para se manifestar aqui aos presentes também. Rádio Tupã e Clube FM ao vivo desde a Casa de Cultura nessa reunião convocada pela Municipalidade de Tupancretã. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia aos demais integrantes da mesa. Sei que isso não tem nada de formal aqui, mas eu acho que é importante. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Bom dia ao nosso ilustre vereador Almir e às demais autoridades que estiverem presentes. Nós, como entidade de classe, representante de uma classe valorosa que continua, mesmo com todos os empecilhos e esses intempéries que passamos hoje, que a gripe para o agricultor ela está sendo a mínima coisa, né? Talvez vocês não entendam a quão dificuldade o agricultor está passando hoje com toda essa estiagem que está se movendo aí. Nós temos agricultores colhendo de 5 sacos a 12, a 13, aqueles que colhem 30 estão felizes da vida. Então, isso é um momento ao qual nós, como entidade de classe, ficamos preocupados, porque a gente vê várias moções e várias atitudes sendo feitas por intermédio dos governos de respaldo para os lojistas, para o comércio. Não quero que ninguém leve a mal o que eu vou dizer, não estou colocando nenhum de comentário que vá onerar a minha pessoa, pensando que eu esteja falando mal, mas não. Acho que tem várias situações que estão sendo colocadas aí que, para os comércios, para a movimentação de investimento, ela está vindo. Mas para o setor agrícola, até agora, a gente não viu nada, né, senhor prefeito? A gente não viu ter alguma coisa que nos dê um respaldo para o agricultor, porque o agricultor tem que pensar no próximo ano. Ele não pensa nesse ano, esse ano já está. Já estamos com a faca no pescoço, né? Isso é verídico. Estamos aí, ontem mesmo estava falando com alguns associados por telefone, eles estão nos procurando e isso é uma coisa que ficou para nós bem difícil de nós atender, porque tem muitos agricultores precisando colher e dependendo do laudo do Proagro. E os técnicos não estão podendo ir até a lavoura fazer esses laudos. Os bancos estão formalizando os pedidos, mas isso não está conseguindo ser concretizado. Então, a gente está dependendo disso. O sindicato, ele não é uma entidade sem fins lucrativos. A gente não depende, como vocês dependem, do comércio estar bombando, estar funcionando. Mas o comércio, eu sei que muitos aqui são meus amigos e muitos já ouvi dizer que o comércio de Tupancretã funciona quando a agricultura vai bem. Então, isso vai ser um cenário dificultoso também para vocês, lojistas, vocês sabem disso. Eu ouvi lá do próprio da Bertagnoli me dizendo isso esses dias, nós conversando, né? Então, tem várias, a Lite me disse isso também. Então, o comércio local, ele depende da agricultura. Nosso município depende do setor primário. Se o setor primário não vai bem, o comércio não vai. Então, eu acho que também eu peço aqui, como um dar as mãos, que o comércio em si coloque moções, coloque palavras de ordem que diga que estão apoiando a agricultura e que depende, porque o governo tem que dar um respaldo à nossa agricultura, ao nosso agricultor familiar, ao nosso agricultor patronal, porque aqui falando, não estou aqui, o nosso presidente do Sindicato Rural não está aqui, mas também em nome do patronal, porque o patronal move os assalariados rurais. E só o Sindicato
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupã-Seretã, ele defende em torno de mais de 1.500 assalariados que dependem do salário rural, e é o qual coloca nas lojas de vocês. Os nossos aposentados rurais colocam seus salários, suas aposentadorias nas suas lojas. Então, é muita gente que depende do rural. Então, assim, ó, eu coloco aqui, peço esse apoio, como o nosso prefeito, por ser presidente da M-Centro, né, prefeito, que faça leve este nosso desconforto, né, porque precisamos hoje ter uma palavra de ordem que é a empatia, e olhar para aquilo que é mais importante, olhar para o que o outro está sentindo. Então, isso é o importante. Precisamos ter isso. Elodir Reis, secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Rádio Tupã e Clube 1 FM ao vivo, desde a Casa e Cultura, com a audiência que está acontecendo aqui, uma reunião. Alguém gostaria de se manifestar, fazer o uso da palavra, colocar alguma questão? Pessoal do material de construção, que a gente teve aquele ponto crucial na quinta-feira para a mudança do nosso cenário, alguém gostaria de falar? Alite? Bem, pessoal do material de construção, a Lite, da NMK, está aqui presente. Eu vejo também a Ferragem Bertagnoli. Deve ter, vejo um pessoal aqui que eu acho que é da Agropan. Assim, ó, o NMK, a gente fechou, né? Ele tinha um regime de teleentrega, só que segunda-feira a gente viu assim muito movimento, por mais que fosse só por teleentrega. Então a gente, por bem, a gente fechou. Meus pais, né, então, assim, querem abrir, né, nesse regime de teleentrega, só que eu disse para eles para a gente fazer, auxiliar nesse pico, né, de transmissão. Então, assim, eu me preocupei muito com os meus funcionários e eu queria também dar uma ajuda. Eu sei que é difícil, as pessoas autônomas, eu também estou nessa situação, assim, de empresário, sabe? De onde é que eu vou tirar dinheiro? Só que, o que a gente pensou? De dar esse pontapé inicial para apoiar nesse pico. Nós estamos lá fechado. Quando vocês falam do regime de plantão, tem que estipular bem. Eu sei que tem muitos autônomos, mas o regime de plantão, acredito eu, que seja, não sei, para um chuveiro queimado, para um vazamento de água, isso tem que ficar bem explicado. E como que as lojas de material de construção, né, vão abrir para isso, ou uma abre, outra não abre. Porque tem os nossos funcionários, que têm suas famílias, e tem os autônomos, né, os pedreiros, os pintores também estão precisando. Só que a gente tem que ver uma forma bem o que é o plantão, porque senão ele fica um fluxo muito alto. A gente não quer dizer que não para as pessoas, só que tem um fluxo alto. Então tem que ver bem o que é o plantão e a gente se organizar os materiais de construção, quem que vai trabalhar um dia ou no outro, porque daí a gente tem que, né, chamar o pessoal das feiras coletivas. Então, o meu posicionamento é nesse plantão, o que é, né, Jader? Alite, proprietária da NMK, Rádio Tupã e Clube 1 FM ao vivo. Alguma manifestação, alguém gostaria de falar, usar a palavra, para contribuir conosco também para a decisão do município? Temos mais uma pessoa que está solicitando aqui para se manifestar. Rádio Tupã e Clube 1 FM ao vivo, desde a Casa de Cultura, nessa reunião que está envolvendo o município de Tupã-Seretã. Infelizmente eu não tenho o nome da pessoa que está falando, vamos ver se ele vai se identificar. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O meu ramo é do ramo da lavagem, o ramo da limpeza. Assim, eu queria saber se nós, como da limpeza em si, nós usando máscara, luva, e nós como trabalhamos com higienização interna, se nós poderíamos abrir internamente também, como tem muitos estabelecimentos abertos, e fazer a nossa higienização, o pessoal buscando e levando, sem ter contato algum com eles. Era essa a minha pergunta. Estamos ao vivo desde a Casa de Cultura, acompanhando essas manifestações. Secretário, prefeito, gostaria de... Nós temos mais algum antes? Algum outro setor gostaria de alguma resposta de alguma dúvida? Tem mais uma mulher que pediu a palavra. Vamos ver quem é que ela vai se manifestar. Rádio Tupã e Clube 1 FM ao vivo desde a Casa de Cultura. Bom dia a todos. Eu estou aqui, sou a Chica do bar, e eu estou muito preocupado com meus funcionários que não estão trabalhando, mas eu vou fazer o possível para pagar eles. Então, eu acho, né, que nós temos que respeitar isso, devido de segurança, a nossa saúde, né, de todos nós,
mas eu pediria também, eu acho, né, eu como tenho lanche, não nos 2 bares, mas num bar, eu poderia trabalhar, eu acho, entregar alguma coisa. Mas eu, no momento que começou esse decreto, eu fui a primeira pessoa a mandarem fechar. Eu estava atendendo pela janela, entregando por tele, e chegaram e mandaram fechar. Então, eu não posso trabalhar, porque toda hora chega uma fiscalização ou outra me mandando fechar. Então, acho que eu tenho direitos, nada contra os colegas, todo mundo pode trabalhar, como eu digo, né? Desde que respeite o mandato, cumpra suas higienes, trabalho de luva, né? Todo o que é necessário. Mas eu acho assim, ó, o que é para um é para todos, né, gente? Eu estou muito triste com tudo que está acontecendo. Eu preciso manter um tratamento, que eu não ganho nada da saúde, não estou ganhando nada, e eu estou sozinha dentro de casa, precisando trabalhar e não posso. Dependeria de vender uma coca pela grade, vender algum refri, um salgadinho para alguma criança pela grade, mas nossa, quando eu vou vender, me denuncio, chego a fiscalização em mim. Então, o que eu acho? É muito triste isso. Eu quero respeitar. Eu vejo que a situação é crítica. A doença a gente tem que se cuidar. Então, eu peço, né, encarecidamente, as pessoas, nós temos que se unir. Nós temos que se unir. Não é hora de alguém julgar ninguém, de alguém pensar mal de ninguém. Nós temos que ter amor próprio, nós tentar se ajudar. E eu faço a minha parte. Eu me cuido, quero cuidar dos meus funcionários, que entanto eu mandei todos para casa. Vou fazer o possível para pagar todo mundo sem trabalhar, que o que eu quero mesmo é manter isso, a minha família, meus filhos, né? Eu precisaria, né, que eu pudesse trabalhar, assim, sei lá, né, por tele, ou alcançar alguma coisa, que a minha tele não é muito forte, né? As pessoas eram muito de ir pegar lá, sabe? Então eu poderia passar por uma janela, por uma grade, né? O necessário, uma coca, um salgadinho, uma bolacha, um lanche, né? Mas eu nem isso pude fazer. Desde o primeiro dia, no domingo, já mandaram fechar, já foram em cima de mim e eu estava atendendo somente por tele ou pela grade. Então, e o bar do centro eu nem abri. Em momento nenhum eu não abri, porque eu sabia que o centro era o foco, né, das pessoas circularem. A gente está respeitando tudo direitinho, mas eu peço encarecidamente que as pessoas pensem um pouco em cada um e ser humano, né? Ninguém quer prejudicar ninguém. Eu não quero. E não quero ser prejudicada também. Eu prefiro manter meu tratamento, meu remédio, né? Que eu preciso vender alguma coisa, né? Então isso é a minha palavra e agradeço. Estou muito triste com tudo isso. Manifestação da Chica. Marlete, da Ferragem Bertagnoli. Eu vou falar no meu ramo, no nosso ramo. É muito complicado no nosso ramo, porque nós vendemos mais miudeza, nós não temos o pesado como a Lite tem, nós temos muito pouco. E nós ali, nós temos um problema que a gente mora quase em frente ao nosso estabelecimento. Gente, a gente fica com o coração na mão, as pessoas indo todo instante na nossa casa, a gente não tem como atender. Para falar a verdade, a gente fica com pena, porque às vezes é um chuveiro que queima uma resistência. Gente, por favor, nos dias de hoje, é um parafuso, uma tomada, é um fio, é uma lâmpada, é muito complicado. A gente dizer que não, às vezes as pessoas implorando, e acho que é má vontade da gente, muitos não entendem, nós não podemos, muitos entendem, e mesmo assim é muita insistência. E eu opto por abrir, não sei como, conforme nós estávamos trabalhando, não é de plantão, eu acho que teria que abrir sim. Até porque nós ali, né, são coisas muito necessárias que nós trabalhamos. É chuveiro, todas essas miudezas, né, que as pessoas precisam do dia a dia, que não tem como tu tomar um banho com chuveiro, sem um chuveiro. E muitas outras coisas, né, gurias? Marlete, da Ferragem Bertagnoli. Rádio Tupã e Clube FM ao vivo, desde a Casa de Cultura. Bom dia a todos. A gente está passando uma situação bem complicada, porque a gente sabe que nosso ramo também mexe com a saúde, as pessoas precisam de óculos, né? Então é toda hora as pessoas, óculos quebrado, cai a lente, tem gente que está sem óculos, uma semana a gente não abre a loja,
as pessoas chorando, pedindo pelo amor de Deus, batem no portão da nossa casa. Vocês precisam arrumar, a lente está quebrada, a gente não tem como arrumar, as firmas não têm como entregar as lentes também, a gente depende dos laboratórios, estão todos fechados, e a gente também está sofrendo junto com esse caos que está a comunidade toda, né? A gente sabe que é saúde, estamos com a loja fechada, também pelos devidos cuidados com todo mundo. A gente também gostaria de ter um plantão para atender nesse ramo, né? Porque as pessoas estão, é uma quantidade enorme, se vocês olharem de óculos, parece que todo mundo resolveu quebrar, caiu a lente, então a gente fica muito preocupado também, né? Porque imagina as pessoas sem enxergar, tem gente que não consegue ler, não consegue fazer nada, não consegue nada, não enxerga nada. Tem uma senhora lá na vila que está com o óculos dela quebrado, a lente quebrou, nós não temos lente para pôr no óculos dela. Ela diz, pelo amor de Deus, encomendem para mim. A gente não tem o que fazer, então é triste para todo mundo isso. Mas eu acho que todo mundo tem que se unir nesse momento e, de repente, quem sabe fazer um plantão, as pessoas abrir meio turno, sei lá, alguma coisa, não precisa ir todo mundo trabalhar. Vai 2 funcionários de manhã, ou abre de manhã, ou abre de tarde. Eu acho que pelo menos para não deixar todo mundo nessa situação. Tem gente preocupada com pagamento, quer ir pagar. Eu posso levar o dinheiro na tua casa. Infelizmente a gente tomou essa decisão, não atender ninguém. Ou atende um, ou não atende ninguém. Então as pessoas estão passando esse dilema. Eu acho que todo mundo está preocupado aqui. Nós temos nossos funcionários. Todo mundo tem uma folha grande para pagar. A gente mesmo, nós temos 13 funcionários, então é 13 famílias que dependem da nossa loja, tanto em Tupã como em Júlio de Castilho. E a gente sabe que a situação não é fácil. E a gente espera que consiga manter eles, né? Mas se não tiver como vender, como manter a loja aberta, vai ser impossível, né, gente? Vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir manter funcionário. Aí a crise, a gente sabe que vai vir, é crise na saúde, é crise na economia, é a seca, a gente depende dos nossos agricultores aí também, que, né, são o nosso carro da comunidade inteira, ninguém tem outra renda a não ser deles mesmo. Então a gente tem que se unir nesse momento, né? Unir todo mundo para que todo mundo fique bem e saia satisfeito, né, com as coisas, e pedir saúde para a população e calma. É isso que eu peço. A representante da Alto Casanel. O vereador Almir Ribeiro, que está aqui presente também, solicitou para se manifestar. Rádio Tupã ao vivo, desde a Casa de Cultura, com a reunião entre o Executivo e a comunidade. Mesa, bom dia a todos. Pessoal, eu quero dizer a minha posição aqui para vocês, prefeito. Mas para isso a gente tem que considerar muitas coisas que eu quero ajudar. Tupã já teve uma vez uma crise do H1N1, que é mais grave do que o coronavírus. E nós tivemos uma morte do Tupã-Seretã, um vizinho meu. Teve no hospital, o hospital daqui não tem recurso, mandou para Santiago. A pessoa foi lá, ficou na UTI vários dias e faleceu. E hoje continuam as pessoas morrendo de várias doenças e isso não está sendo dito. E se concentrou todas as atenções no coronavírus. É importante? É. Mas aí eu ouço o ministro da Saúde defendendo tecnicamente como se enfrenta essa situação, e ele está certo. E aí vem o presidente da República e defende a vida econômica do país para não ir para o caos, e ele está certo. E por isso, prefeito, que o senhor tem aqui uma dificuldade, o senhor também tem uma Secretaria de Saúde que tem que analisar as coisas no aspecto técnico da saúde, e o senhor tem que defender as atividades normais para que o município não entre em colapso. Essa é a realidade e esse é o desafio para nós. E é possível nós resolver isso com bom senso. Por exemplo, eu represento o produtor rural, e o produtor rural não parou em nada. E ele está muito aborrecido quando chega aqui na cidade para comprar alguma coisa, para arrumar uma máquina que quebrou para ele conseguir continuar colhendo, porque ele tem que colher agora, até porque ele deve para vocês, ele quer colher, vender, vir aqui pagar. E para o meio rural não tem nenhum problema, está tudo livre.
Ele quer vir aqui, chega aqui, não pode. Mas se entendeu, e com razão, que supermercado pode. Se entendeu que os caminhoneiros podem. Se entendeu que na beira das estradas os restaurantes podem, tem que poder. Como que os caminhoneiros vão vir aqui trazer mercadoria e não vão ter que comer? Que conversa é essa? Então, precisamos de ter bom senso, gente. E eu estou recebendo informações de vários municípios. Como é que o nosso município está administrando a questão e como é que os outros? E a grande questão hoje é como administrar as duas situações, a saúde e a vida normal da atividade humana, sem que ninguém se prejudique. É um desafio? É. Qual é a minha posição enquanto vereador, enquanto ente público? Eu entendo, já que vários municípios estão optando, porque se quem lida com saúde tem cuidados, quem lida no mercado tem cuidados, tem recomendações, e vocês estão aqui, todo mundo de máscara, eu sou a favor, prefeito, que estabeleça plantão, e cada um de vocês vão ter que assumir a responsabilidade de vocês, para que não seja só o prefeito que mandou. Quando eu vejo vocês aqui falando que as pessoas estão indo comprar, indo querer pagar, como que vocês não vão receber? Mas se no mercado pode atender, vendendo a mercadoria deles, por que vocês, com os cuidados, por que vocês não podem atender também? Como, Marlete, que vai vir o pessoal ali com a necessidade, tu com a mercadoria ali dentro, tu não pode vender, mas o mercado pode, o posto de gasolina pode. Bom senso, gente. Então a minha posição é isso, ó. Hoje o Brasil inteiro está recomendando que se observem os cuidados rigorosos, distância entre as pessoas. Os bancos estão fazendo isso, mantendo distâncias, mantendo uma fila lá fora, para que a vida ande, porque senão vocês vão ver, se esse troço parar e virar num caos, vocês vão ver o que é colapso e o que é o desastre que vai ser. E por isso eu entendo que se pode algumas atividades, observando os cuidados preconizados pela saúde, não é o ministro da Saúde que vai ser responsabilizado, não é o prefeito, não é o secretário, porque isso são normas que alguém está permitindo para alguém, porque para outros não pode, desde que cada um vai ter responsabilidade. Eu entendo que o plantão, sou a favor de plantão o dia inteiro, porque tem muita gente vindo de manhã, muita gente vindo de tarde, e se estabeleça um plantão, as pessoas com máscara, vai lá dentro, pega, vem e vende. Tranquilo isso, gente. Eu estou achando assim um exagero, as pessoas não estão medindo. Claro que é muito bom nós chegar aqui e dizer assim, para tudo, esperamos, ou, se vocês entenderem que dá para esperar até o dia 6, vamos parar tudo até o dia 6, tudo bem. Mas o meu segmento que eu estou representando e vendo, ninguém vai parar, porque não pode parar. E eu acho que nós podemos administrar essa situação com os cuidados, sem comprometer nada. E eu sou muito crente a Deus. Nós não merecemos isso, não vamos chegar a esse caos. Eu acho que o prefeito está tomando as atitudes deles, o governo está, eu acho que o governo do estado está exagerando um pouco. Eu acho que o prefeito mesmo tem que, conhecendo a situação local, ele pode tomar algumas atitudes. Mas aí, gente, é parceria. Se a Secretaria da Saúde disser que nós temos, quem vai fazer plantão tem que estar de máscara, tem que estar com gel, tem que estar com água, tem que estar de alguma forma atendendo as pessoas de forma controlada, deixa entrar um, deixa entrar outro, observando essas regras que são importantes. Eu sou a favor que vocês estudem isso com o prefeito, façam uma reunião depois, estabeleçam alguma forma de vocês sobreviverem com o negócio de vocês e atendendo esse povo que precisa, porque a vida não pode parar. O ministro da Saúde tem razão, e o presidente da República também, e o prefeito também, todo mundo tem razão, e vocês também. E quem é consumidor também, e nós não podemos parar. Essa é a minha posição, e rezo para que Deus nos ilumine e nos proteja, que vai ser melhor para todos. Vereador Mirrever Oliveira, nós estamos aqui acompanhando esta manifestação ao vivo. Passo a palavra para o Ezequiel. Mais uma pessoa pediu para se manifestar. Me parece que é do setor de academias. Bom dia a todos. Como eu trabalho na área da saúde, trabalho com a parte do corpo, da educação física, tenho academia, eu queria aproveitar a deixa do nosso vereador
é de extrema importância, a atividade física, a saúde, todos os cuidados, mas eu vou me posicionar falando por mim. Vírus é vírus, a gente não sabe quem tem, quem carrega e quem é o contaminador ou vai ser contaminado. Eu vou fazer a minha colocação, porque eu passei por isso, a própria prefeitura e todos os vereadores e o prefeito sabem também. Eu peguei H1N1, tive pneumonia dupla, não é uma coisa de brincadeira. Me salvei porque era uma pessoa saudável e eu acho assim, ó, é tão grave quanto esse próprio vírus que está por aí, pode estar no meio de nós todos aqui. Só que a gente, mais uma semana, não vai, acho que acarretar tanto prejuízo. Eu sou autônoma também, tenho funcionários também. Só que eu acho assim, a gente tem que preservar a vida. Se for para trabalhar parcialmente, como que vai ser trabalhado? Quais vai ser as regras? Quantas pessoas? Como vai funcionar? Eu me posiciono que quem esperou até agora, prejuízo por prejuízo, tem a agricultura, tem o comércio, tenho eu que sou autônoma, sou funcionária pública também, mas isso não quer dizer que uma semana nós vamos quebrar. Eu acho que a gente tem que ser um pouco coerente. Eu acho que, já que o foco está tão alto, que agora é a semana pico de contaminação, vamos segurar o tranco em casa, gente. Eu acho que eu sofri, estou dizendo para vocês, passei 10 dias, doutor Adonir, doutor Gilberto foram as pessoas que me prestaram socorro. Então eu acho que é uma coisa grave, é grave, a gente está brincando um pouco com a situação. Eu tenho meus funcionários, não sei como vou pagá-los, porque eu tenho que receber dos meus alunos para pagá-los, mas vamos ter que negociar, vamos ter que esperar. E eu entendo que os agricultores estão trabalhando, precisam dos seus reparos, das empresas que funcionam. Tudo bem, faz um rodízio para isso. O município como nós e todo o país está passando por dificuldade, tem setores que são indispensáveis, tem que funcionar, não estou defendendo ninguém, não sou defensora de ninguém. O mercado tem que dar comida para as pessoas para comer, o caminhoneiro tem que rodar o país para transportar, nós temos que vender nossas coisas para poder sobreviver. Mas eu acredito que uma semana a mais não vai fazer tanta diferença, gente. É uma coisa preocupante, eu sofri na pele, é saúde, eu não morri, vou dizer para vocês, porque eu sou uma pessoa saudável, não tenho nenhuma doença, nada. E tal, o doutor Adonira e o doutor Gilberto para prestarem esse testemunho para dizer que é verdade. Pega uma pessoa que não é saudável, que não tem uma vida saudável, gente, sinto muito, não chega a Santa Maria, nem com oxigênio para respirar. Então esse é meu posicionamento. Quem esperou até agora, vamos segurar mais um pouco. Vai vir dificuldade, vai vir, mas não vai faltar comida na mesa de ninguém, acredito. E se nós usarmos um pouquinho da solidariedade, da empatia, um ajudar o outro, eu acredito que a gente vai vencer essa guerra. Só que a gente não pode ser egoísta, eu não vou pensar só em mim. Eu tenho minha academia lá, vão liberar, vou atender 5, 4, 3, 2 ou 1 como trabalho de personal, e o resto, adeus, azar. Gente, eu acho que dá para nós segurar. Vocês me desculpem a minha franqueza, a minha sinceridade, eu vivo disso, da atividade física, mas eu acho que a gente tem que ser coerente. Muito obrigado. Maricele, falando em nome do setor de academias. Rádio Tupã ao vivo. Só antes de passar para o secretário da Saúde, né, prefeito, só ressaltar aqui com relação, vereador Almir, do nosso serviço de atendimento ao maquinário agrícola, ao pessoal do campo, no artigo 4º a gente tem estabelecimentos comerciais de recebimentos de grãos, continuam funcionando normalmente, e no artigo, no parágrafo 17º, no inciso, desculpa, estabelecimentos comerciais de revendas de máquinas e peças em regime de plantão, elas estão em plantão, elas estão em regime de plantão. Nesse aspecto ficou dentro do decreto estabelecido também. De repente, alguma ou outra teve alguma decisão diferente do que estava estabelecido. Eu soube que uma ou outra resolveram suspender total suas atividades pela matriz. Vou passar para o Ezequiel, creio. Secretário Ezequiel Sela, secretário da Saúde. Bom dia a todos. Vereadora, eu queria corrigir uma coisa na sua fala, tá? Que a influenza, quando ela veio em 2009, tá? Nós já tínhamos um medicamento conhecido, que era o Tamiflu, tá? Que se esgotou e foi fabricado muito prontamente, então não houve mais mortes do que o Covid. E o problema do Covid é quando agrava o período de intubação que esse paciente tem que ficar na UTI.
Os relatos que chegam para nós, para os nossos médicos, de pacientes ficam até 21 dias. Então, um respirador para uma única pessoa, 21 dias, é muito tempo. Tanto que tem algumas drogas sendo testadas para que esse paciente consiga ficar um dia e meio, consiga sair um dia e meio antes, para conseguir daí no quantitativo a nível Brasil salvar mais pessoas. E outra coisa é que a influenza, ele é totalmente diferente, até a sua forma de propagação. O Covid, ele é o dobro mais contagioso, tá, do que a influenza. Então esse é o problema, ninguém sabe ao certo como isso vai atacar a gente. Esse é o medo e o receio tanto do Ministério quanto do governo estadual. Na última reunião que a secretária Rita teve, ela nos passou que o quê? A ideia do governo estadual é que se não houver o contingência, essa quarentena nas cidades, é que em torno de 25 de abril ou um pouco antes, seja o bom do estado com a superlotação. Então, eu vi várias pessoas comentando ao longo das semanas, mas não começou muito cedo a quarentena. Na verdade, é isso que a gente está sentindo, é que o quê? Se estabilizou e a curva está subindo mais devagar, né? Sobe 10, 15 casos e se mantém aí dia a dia, né? Mas isso é devido à quarentena, isso não é devido à livre circulação de pessoas. E a gente observa, todo mundo está na rua, que ao longo da semana, mesmo em período de quarentena, o movimento aumenta, né? As pessoas querem ir para a rua, né? Então, o medo nosso é que o quê? Não existe EPI no mercado para comprar. Máscara, as máscaras hospitalares, tá, elas estão sendo oferecidas para nós a R$30 a unidade, que a pessoa usa e joga fora. Então, 1.000 máscaras são R$30 mil. O governo estadual mandou para nós, para ajuda agora, 71 mil. 71 mil foi o dinheiro, sabe? E não é só isso, são os trajes que ele usa, são diversas coisas que a gente precisa estar comprando e precisa estar se precavendo. Então eu entendo a parte que o senhor coloca da economia. Agora, o medo nosso como Secretaria de Saúde não são necessariamente só os números que aparecem para nós ou que chegam para nós, né? Quando essa pessoa em crise de entrada dentro do hospital. Porque... E quando a gente ligar para a referência e ninguém nos der respaldo, como é que fica? Esse é o medo. Tem muito matemático agora na internet, e aí tinha um cálculo de 2,85 que precisaria de atendimento de UTI ou que ficasse numa CTI, que ficasse sob os cuidados médicos em tempo integral. Se nós aplicar para nós, são 67 pessoas, sabe? Então, o medo é isso, porque todos os municípios estão fazendo um hospital de campanha, né, os municípios maiores e tudo mais. Como é que isso vai nos afetar? A nossa preocupação como secretaria não há como, no ritmo que as coisas andam, de ter estoque para tudo e conseguir deixar tudo em ordem. Vamos pegar aí exames. Mas por que não coleta de fulano? Por que não coleta de ciclano? Se não preencher todos os critérios que a Secretaria de Saúde do Estado e o LACEN estipularam, a gente não consegue coletar. Na verdade, a gente até consegue, vai lá e coleta. Manda para lá o nosso teste descartado porque não se enquadra naquilo, né? Então, são algumas coisas que o Ministério está mudando em sua conduta, a gente está vendo isso semana a semana, né? Agora, a apreensão por todo mundo é muito grande. E quando a gente se refere agora ao Covid, tá, eu digo, toda precaução é pouco. A gente vê os municípios aí, inclusive, o prefeito já tomou a iniciativa aqui também de estar higienizando as ruas. Isso, conforme o vírus avança e os casos aumentam, a gente vai ter que fazer de forma mais constante. Isso tudo não sai barato. A gente comprou, para terem uma ideia, são 50 testes rápidos, tá? Ao custo de cada kit com 25 de R$3.200 para 25 testes. Num primeiro momento, agora, até chegar, não, tá tranquilo. E depois?
sabe? O nosso medo todo é o depois, porque se nós pegarmos outros países, porque não somos a Itália e tudo mais, só que vamos pegar a nossa realidade dentro do Paciretã. Quantos casos em alguns bairros, criança vivendo com vô, com vó, e a criança realmente ela não tem sintomas que tu consiga diferenciar, ela não sofre aquela dificuldade respiratória como nós adultos sofremos. E aí automaticamente ela é um hospedeiro que ela vai estar passando. Então o medo da livre circulação é essa. Lógico, eu entendo e respeito a angústia de todo mundo por abrir, só que ao mesmo tempo eu tenho que conversar, passar um pouquinho de como é que está a nossa estrutura, né, para ser entendido. Então, dois respiradores, se a gente pegar esse contexto todo, é simplesmente para a gente conseguir atender 1, 2 pessoas por vez. Então, pela previsão do Ministério, a curva sobe agora em meados de abril e ultrapassa o limite hospitalar. Ela segue subindo reto até junho, meados de junho ali para o final. Aí ela estabiliza numa estrutura. Então, o SUS está até aqui. Eu passei dessa estrutura. Quando essa pessoa chegar no hospital, como é que vai ser o atendimento? Né? Se não tem leito. Aí estabiliza e vai começar a descer em setembro. Então, todo o esforço que vocês estão fazendo de manter as portas fechadas está diminuindo, está melhorando para essa curva ficar menor, ficar mais fácil da gente contornar. Chegou um paciente para nós, beleza, conseguimos dar todo o atendimento para ele hoje. Ele fica isolado, ele tem melhoras, ele é orientado para ficar em casa, em isolamento. A enfermeira hoje, eu estou em contato com ela, já ligou para todos os pacientes que tiveram algum tipo de síndrome gripal, tá? Olha, vem cá, como é que passou a noite e tudo mais, para a gente estar se respaldando. Se em 2 dias não atender, ela vai até a casa para a gente estar vendo como é que está e tudo mais. Então são algumas medidas que a gente está tomando, mas sem o apoio de todo mundo vai ficar difícil, porque num próximo momento vai ser um familiar da gente ou alguém próximo da gente, entende? Minha mãe, eu falei com ela ontem à noite, minha mãe tem 67, meu pai tem 64, eles também têm comércio. E aí eles, tchê, não abre, sabe? Não abre porque não vale a pena. Meu pai ainda tem uma greve porque é diabético, cara, simplesmente não abre. A gente vai ter conta, a gente vai superar isso, a gente sabe que é difícil. Agora, por favor, não abra. Eu falei com meu pai ontem à noite, não vou abrir, vou ficar mais uma semana aí. Não, ótimo, né? Porque tem alguns municípios que vão reabrir e tomando essa iniciativa. Tá? Qualquer dúvida que tiverem, está à disposição daí. Secretário da Saúde, Ezequiel Sela. Bom, passando ao questionamento do Eloadir. Na parte da agricultura, Eloadir, as associações participaram junto com a FAMURS naquela elaboração do documento que foi entregue lá em Brasília para a ministra da Agricultura. Inclusive, a convite do Dudu Freire, que é o nosso presidente, eu estive lá junto com ele nessa entrega das reivindicações da agricultura. Com toda a bancada gaúcha, enfim, com todo o segmento, com a própria FETAG, que foi instrumento importante na construção do documento, junto com a Farsul, junto com todos esses segmentos ligados ao agronegócio, fazendo as reivindicações que são aquelas que estão lá documentadas. A gente tem com os deputados e com o senador Luiz Carlos, que eu pessoalmente tenho contato, eu tenho perguntado o que tem evoluído. E o que tem evoluído são aquelas informações daquele que financiou em banco, que terão um prazo, mas tem, e aquele que não financiou, esse que é o problema. O pequeno, ele arrumou dinheiro emprestado com o vizinho, ele buscou um dinheirinho que ele tinha para sobrevivência e usou para agora colher e repor aquele dinheiro. Então, essas são as dificuldades em relação à agricultura. Mas nós temos aí atento e continuamos trabalhando. A tua pergunta é em relação se vocês podem liberar os técnicos para ir fazer as vistorias de Proagro. Eu entendo que sim, tá? Isso aí, claro que não pode estar aberto lá para encher de produtor, fazendo reivindicações, coisa e tal, mas o regime de plantão, ele está previsto aqui, né? Ele está proibido de estar aberto, né? A estrutura está ali pronta para receber o entra e sai. Né? Então eu acho que a tua situação, o meu entendimento é esse. Vocês podem mandar, porque o Banco do Brasil está liberado a mandar os seus técnicos, por que uma entidade não vai estar também para a mesma função? Então isso aí eu acho que não há problema nenhum, tá?
Em relação, depois foi em relação aos planos nas ferragens. O que eu vejo, pessoal, e que me corrige se eu estou errado, o que está acontecendo, no meu ver, é assim, ó, o cidadão está em casa, em isolamento social, aí ele começa a enxergar, essa parede eu podia pintar. Eu vou arrumar a lâmpada. Entende? São coisas que não eram essencial até o momento do coronavírus. Estava lá a parede estragada, estava a lâmpada, eles estão querendo aproveitar o tempo, porque eu recebi muitos telefonemas também em relação a isso. Eu quero arrumar uma parte da rede elétrica que está estragada e agora que tenho tempo, mas não é isso. O isolamento social não é isso. Né? O plantão tem que ser para alguma emergência, como foi falado, um chuveiro, uma torneira quebrada, uma coisa, mas tem que ser algo bem ponderado. O que aconteceu para mim? Nós temos 2 redes de loja aqui que vendem material de construção e estão fechados, que são a Becker e a Colombo, e a Quero. Né? Aí eles começaram a reclamar que como é que os outros podem vender de plantão e nós não podemos. O que pode? O meu medo como prefeito, eu autorizo eles a vender material de construção, mas daí entra um e diz, eu vou levar o chuveiro, mas eu quero levar também a televisão. Aí os outros que vendem só eletrodoméstico, prefeito, como é que a Quero está vendendo televisão e eu não posso abrir porque o senhor proibiu. Entende? Então, essas são as dificuldades e estas são as indignações. Nós, de prefeitos, estamos passando para o Ministério Público, que até o momento está em silêncio. Né? Agora diz que vai sair uma nota aí que os prefeitos que não tomarem a medida de isolamento social vão responder criminalmente. É a notícia que a gente tem. Então, eles não se posicionam, não se manifestam e ficam nessa ameaça para o prefeito. Então, eu tenho que aguardar uma decisão, para mim tomar uma decisão em relação ao decreto, eu tenho que aguardar essas manifestações no Ministério Público. A FAMURS já se manifestou pelo fechamento do comércio, que é o órgão maior que coordena os prefeitos, é o fechamento. A manutenção, não é o fechamento, é a manutenção do decreto existente, até o dia 6, ou seja, até segunda-feira. O que vai acontecer segunda-feira, gente? Eu não sei dizer. E se segunda-feira tiver muito mais grave a situação? Nós estamos aí numa situação, num beco sem saída, né? O Ezequiel colocou aqui, hoje eu falo muito comparando o H1N1, mas como o Ezequiel colocou, teve o Tamiflu, e hoje existe aí uma conversa de que talvez o remédio que é usado na malária é o remédio que cura. Não existe, isso não existe, né? Então eu vejo isso assim, com muita dificuldade, de difícil solução. Não temos como afirmar que daqui uns dias estará resolvido, porque não se sabe. Nós falamos muito aí, a gente ouve muito televisão, Itália. O Brasil é a Itália, a Espanha e a Alemanha junto. Os 3 países da população do Brasil e tamanho territorial ainda menor. Então, é uma situação bem complexa para nós analisar uma visão comparada com a Europa. Nós temos que somar os 3 países. E aí é uma quantidade enorme de mortes só nessa região, aí, em torno de 2.000 mortos, né? Então, a gente está nessa dificuldade. Eu preciso, Jader e comerciantes, aguardar essa manifestação do Ministério Público para mim definir se mantém o decreto ou se flexibiliza ele, né? A ideia que se tinha quando nós conversamos lá na quarta-feira é aquilo que eu coloquei aqui no início da reunião. O presidente determinou que ia ser abertos os comércios e nós, com cautela, nós ia fazer uma flexibilização, né? Então, é isto que a gente tem. Eu sei da Chica ali que está também se manifestando para vender um salgadinho, refrigerante, enfim. O que não pode é aglomero, Chica, entende? Ficar bebendo, tomando traguinho lá em volta e assim, se ficar, o que tu vai fazer? Tocar? Tu não consegue. E aí? Esse também é a visão que eu tenho. As lavagens de carro, né?
A lavagem em si eu não vejo problema nenhum, até uma higienização que você faz, tá? O que se tem é que ficam pessoas em volta ali, conversando, aguardando alto, e isso é o que não pode, né? Então nós temos que eu peço um prazo para vocês de um dia que eu me manifesto em relação a esses pontos, né, que já estava no parágrafo ali, né? Higienização também está ali. Então nós temos que analisar este ponto aí, tá, pessoal? Só o que não pode ter aglomero. Então, se tiver alguma festa, alguma coisa, isso está fechado, não se discute, nem me peçam licença, certo? De festas, formatura, não sei o que, festas particulares, isso é assunto liquidado. É fechado e ponto. Uma festa de formatura pode esperar, né? Então, eu já estou falando em formatura porque eu já tive um pedido aqui, uma autorização para fazer uma festa de formatura. Isso não tem condições, gente. Aglomero de pessoas, a gente está batendo, e aí o município vai liberar uma festa de formatura. Não tem nem lógica. E outra coisa, Almira, assim, o produtor rural está rodando aí, está livre e coisa e tal, porque nós estamos numa colheita. Se nós não tivéssemos na colheita, ele estaria no mesmo regimento de todos. O segmento tem que viver, tem que trabalhar como todos os outros. Só que nós estávamos num problema de uma seca horrível, numa situação catastrófica. E aí mais o coronavírus, e nós dizer que as pessoas não podem colher, aí não, né? E até porque a atividade é ao ar livre, enfim, tem um distanciamento, né? As cooperativas estão cuidando dos detalhes dos seus grupos de pessoas de trabalho, e é mais ao ar livre, né? Recebimento de grão, que eu não vejo grande problema. Agora, que chega na cidade e está com o comércio fechado, todos nós estamos sentindo. Então, a minha posição é assim, ó. A princípio é a manutenção do decreto, vou aguardar essa manifestação do Ministério Público, né? E as ferragens, regime de plantão e tinta, mas para na tinta aquele trabalhador, aquele pintor, não todo mundo comprando tinta para fazer servicinho, que vocês conhecem quem é quem. Né? A experiência de vocês, esse trabalho que vocês fizeram ao longo dos anos, vocês conhecem. Nós temos que fazer algo assim, ó, que seja igual para todos. Então, um dos problemas que eu digo para vocês de material de construção é esse, que vamos ter que fiscalizar com bastante propriedade a Quero Quero e a Becker, porque senão começa a venda de móveis, de estofados, aí ninguém segura. E assim, ó, é uma semana a mais. Nós estamos hoje, a segunda já passou, então é terça, quarta, quinta, sexta e sábado, então são 5 dias. Então, pessoal, assim, ó, nós temos um compromisso com a nossa comunidade. Eu como prefeito e vocês como comerciantes, como pessoas da comunidade. Porque o grande aflição, nós, Secretaria de Saúde e Estado e país, é que hoje nós não temos uma cura e estrutura médica para atender as pessoas. A hora que a coisa degringolar e começar aqui em Ciretã, baixou 4 em estado grave, e vai ter que ser escolhido 2 para sobreviver, e os outros 2, manda lembrança para Deus. E aí? E essa situação como é que fica? Quem é que decide? Aí o que vai acontecer? A administração municipal e o secretário de saúde não souberam conduzir o processo. É isso que eu alerto do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde. Eu acredito que o MP vai seguir na linha da manutenção do decreto. Acho eu. E eu só vou decidir com essa manifestação do MP estadual, que prometeram para hoje de tarde uma manifestação. Não sei se eu saio, tá? Então vamos aguardar isso aí, e eu me manifesto em relação a esses casos pontuais aí, não retificação, mas numa complementação do decreto, desses pontos aí que foram levantados aqui. Tá bem, pessoal? Posso só falar uma coisinha, Xavier? E tem uma coisa que queria tocar nesse assunto, fui cobrado aqui antes de entrar na reunião, porque tem um detalhe, tem muita gente que está vindo de fora, né, de Santa Maria, Porto Alegre e tudo mais, para ficar na casa dos pais. Essas pessoas, normalmente são jovens,
eles estão fora do nosso radar porque muitas vezes são assintomáticos. Eles não têm sintoma nenhum, são hospedeiros, estão em livre circulação. Na barreira, esse dia teve gente que chegou, passou ali, vindo do exterior. A gente não consegue ter a mensuração exata, por mais o esforço que a gente esteja no momento. Então, o medo é esse, a gente cobrado, pô, mas o serviço está sendo bem feito. Na verdade, é novo para todo mundo, cada município de forma isolada, tomando as suas iniciativas. E é lógico, a gente está errando, acertando o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, não tem como bater o olho e dizer, pá, é fulano, é ciclano, é beltrano que tem, nós vamos isolar e acabou. Não, não é. Por isso que a gente já buscou os testes rápidos. Confirmou, beleza, isolamento, já retiramos, já levamos para a FEPAG. Quando chegar o do LACEN, só é a nossa prova para a gente conseguir estabelecer melhor o funcionamento. Só uma coisinha para vocês entenderem assim, ó. É suspeito e fica aí uma semana suspeito. Por que fica uma semana suspeita? O LACEN está liberando os resultados de 7 a 10 dias após ao exame. Então, quer dizer, a informação é de 10 dias atrás que a gente tem. A gente não recebeu, como nós temos aqui, um caso suspeito. A pessoa já foi medicada, já melhorou, o estado clínico dela está muito bom, é uma pessoa de idade e está muito bom. Isto quer dizer o quê? Que era uma síndrome gripal e não o coronavírus. Mas nós não temos ainda o resultado, nós não sabemos, estamos recebendo, acho que quinta-feira? Talvez quinta-feira, veja como é que é o problema. Então, essa é a dificuldade. A dificuldade é de um colapso no tratamento de saúde. E se chegar a dar o colapso no tratamento de saúde, nós todos somos responsáveis. Claro que eu, como prefeito, secretário, que serão cobrados como responsáveis. E nós não temos hoje estrutura. Hoje, se adoecer um coronavírus, não tem estrutura. Aí algum pergunta, que eu vejo muito na internet, mas então o hospital não tem um respirador? Respirador tem quem tem UTI. Tupanciretã nunca teve UTI, né? Então, o que se vai ter? Porque você tem um UTI, tem que ter médico 24 horas, um enfermeiro 24 horas, 2 técnicos 24 horas. O Hospital Brasileiro na Terra não vai ter capacidade financeira de ter um UTI tão fácil. Então, esta é a situação. Nós vamos agora conseguir aí, com esforço, 2 aparelhos, quer dizer que 2 pessoas, mas o índice de contaminação, se chegar num pico, é estimado em 68 pessoas ao mesmo tempo, se nós não tomarmos as medidas. E aí vai ter que ter escolha, como está acontecendo na Itália. Chego lá, a pessoa tem 70 anos, vai ficar num quarto e que tem a sorte de se salvar. É assim que está acontecendo lá. Então nós temos essa responsabilidade e nós juntos nós conseguimos mudar essa linha e nós conseguimos reverter e vencer essa etapa. É uma etapa nova para mim, para todos vocês, para todas as famílias. E essa coisa que a doença pega velho, está ali o gráfico, gente, está ali. Ela está pegando gente jovem. O problema é que aquilo, quando pega uma pessoa da idade, a pessoa já tem sequelas da vida e fica mais suscetível. Mas pega a jovem, sim senhor. Parece que o que morreu agora, o terceiro, é jovem aqui. Então, isto, né, que nós estamos contendo e não está na fase crítica do vírus ainda. Nós teremos esse problema durante todo o mês de abril. É o que o ministro Manteiga está dizendo toda hora na televisão. O nosso problema é no mês de abril, porque agora é a contaminação e no mês de abril vem a contaminação. Aqueles contaminados vão manifestar a doença. Vão manifestar muito forte, fraco, médio, não se sabe. Ninguém sabe. E não tem parâmetros para medir isso. Então, essa é a nossa preocupação. Eu vou esperar a orientação do Ministério Público. Eu acredito, estou dizendo acredito, que o Ministério Público vá fazer a manutenção dos decretos. Porque mudou a percepção em relação de quarta-feira
para domingo, sábado e domingo, que a gente ficou na televisão. Inclusive, a gente viu que o ministro, inclusive, contrariou o presidente, né? Se posicionou que ele vai manter os dados técnicos. E eu não acredito que no mundo inteiro estejam fazendo isso e só no Brasil que vão mudar, né? O resultado do prefeito da Itália, de Milão, abriu o comércio, que é um vírusinho, é uma gripe, coisa e tal. Agora está chorando e está pedindo para renunciar lá. Por quê? Porque errou. Então eu prefiro errar contendo do que errar abrindo e depois tendo um resultado triste e devastador para a nossa cidade. Então eu vou aguardar com muita calma, com muita paciência, o decreto fica vigorando, só vou me manifestar nesses pontos específicos aí que é possível mexer. Oficina mecânica, elas estão dentro do decreto, de porta fechada. Por quê? O que aconteceu? Vou dar um exemplo ali, me dou bem com o prefeito de Santa Cruz. Nas borracharias, ele foi numa borracharia, tinha 8 senhores de idade tomando chimarrão lá, escondido atrás da borracharia. A borracharia estava aberta, não tinha onde se for para a borracharia. É isso a decisão que querem, esse isolamento por isso. Entendeu, pessoal? As pessoas assim, ficam ansiosas, algumas vivem sozinhas, então estão com aquele costume de sair de manhã e ir no compadre, de manhã na comadre, e esse vai e vem, e hoje eles estão tendo que permanecer em casa, e essa é a dificuldade, né? Eu tenho um pai lá com 90 anos, e ele estava querendo já dar uma passeadinha, que precisava ver não sei o quê, e eu tenho que estar telefonando e dizendo, não sai de casa, né? E a realidade é essa, a realidade de todos nós, né? A manutenção, em relação a uma coisa que não foi falada, escola, é certo que não se abre escola. Por enquanto não se abre escola, por todo aquele motivo que o secretário falou, a criança é assintomática, né? Tanto é que o quadro ali, vocês veem que crianças pequenas não estão contaminadas no estado, no levantamento do estado, elas são assintomáticas, não quer dizer que elas não estejam com o vírus ou coisa parecida. Nós vamos ver o resultado a partir da semana que vem e o grande pico a partir do dia 15 de abril. Então nós estamos aí numa enrascada muito grande, é um problema muito sério para todos nós. Então, eu vou, mais uma vez, dizer que vou aguardar o Ministério Público para que nós possamos aí tomar uma decisão, porque o Ministério Público, segundo uma nota que saiu antes, eles vão responsabilizar criminalmente pelos fatos acontecidos ao prefeito. Então, é uma ameaça ao prefeito, para o prefeito manter os decretos em andamento como estão. Então, é bem complicado. Todos nós temos que nos manter na situação de lavar bem as mãos, higienizar, cuidar das crianças para não saírem para a rua, né? Que quero dizer assim, a comunidade nos atendeu muito bem. Porque quando eu acompanhei aí a higienização, eu tive em todos os postos de saúde e era assim assustador o silêncio que estava nos bairros. Não tinha ninguém na rua, com exceção de alguns carros de entrega de mercado, não tinha ninguém na rua, não tinha uma criança na rua. E isto assim, o que representa isso para nós? Que a comunidade está entendendo e está apoiando esse caminho. Porque as crianças, nós que já fomos pais, agora já tenho moços, mas criança sem escola e ficar em casa é porque tem uma conscientização e uma dedicação familiar para segurar esses filhos em casa. Então a nossa comunidade até então está de parabéns por essa conduta que você tem, né? Você vê gente na rua, mas vamos ver, tem gente de farmácia na rua, tem gente que trabalha em mercado na rua, tem gente que trabalha na saúde, que está para cima e para baixo, né? Os carros da saúde aqui atendendo a todos os momentos, o momento que nos ligam com o estado gripal, a gente imediatamente toma as medidas cabíveis, né? Domingo me ligaram, imediatamente mandamos uma ambulância num assentamento Nova Várzea, já buscamos o paciente para ver e graças a Deus é um estado gripal, né? Já demonstrou melhora, né? Isso mostrou melhora, então ele não é nem suspeito, ele está com a gripe forte, mas a gripe nesse momento agora de outono aqui, todos nós sabemos,
Quem tem renite, então, sabe muito bem do que eu estou falando, né? E isso cria essa insegurança. Então, cobram muito na internet: ah, mas como é que Tupã só tem um suspeito? Só tem um suspeito. Eu não tenho por que esconder. Se a coisa tivesse grave, eu teria que estar dizendo para vocês: ó, a situação está assim, 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 assado. O que a secretaria criou, e o Ezequiel pode me corrigir, é mais uma situação estado gripal. O que é? Aquele que vai para o posto, que está com a gripe forte e é encaminhado para o posto destinado a examinar as pessoas, é feita uma triagem, e aquelas pessoas com a gripe forte, como o Ezequiel colocou, está sendo monitorado. Aqueles que eu tenho telefone, eu ligo: vem cá, como é que passou a noite? Como é que tu tá? Tá bem? Tá melhor? Qual é o teu quadro? E eles nos dão essas informações e a gente repassa para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem uma equipe específica cuidando somente disso. E é de se salientar: o pessoal que está trabalhando na Secretaria de Saúde, pessoal, e no hospital, merece todo o nosso respeito. Porque às vezes a gente só reconhece as pessoas e o trabalho das pessoas quando a gente precisa. E nesse momento eles estão sendo cruciais. E outra coisa, nós estamos aí com essas barreiras. Logo ali na frente nós vamos precisar de outros voluntários para substituir esses que estão. E nós estamos abertos na SAMU ali, que no 1919, alguém que queira ser voluntário está aberto a se inscreverem, e vão ser utilizados sim, porque o prazo, nossas barreiras, a ideia é continuar o mês de abril inteiro, para que nós consigamos aí pegar as pessoas que vão pegar os que estão com febre. E são pegos e são encaminhados, acompanhados até o hospital ou até o posto, para que nós consiga catalogar essa pessoa, pegar o telefone e fazer esse acompanhamento que a gente vem fazendo todos os dias, né? Então, isto é o que a gente tem que fazer, a gente faz o que pode. Estamos aí, fiz essa dedetização, já estou com a segunda dedetização contratada, então isto vai ter de novo. São coisas mínimas que a gente pode fazer e que está no nosso alcance, mas o grande trabalho é o isolamento social. Segundo, eu não sou médico, eu sou advogado. A gente trabalha pelo que os técnicos informam a todos nós. Então, o isolamento social ainda continua sendo o único caminho e a única meta que a gente tem aí, é fazer isto. Então, eu me manifesto em 24 horas em relação a essa situação aí e a esses pontos que foram levantados, tá, pessoal? Mas, num geral, o decreto vai permanecer o mesmo. Quer colocar alguma coisa? Só relembrar assim, que hoje nós não viemos aqui para sair com uma definição, né? A gente foi convidado pelo prefeito para colocar nosso ponto de vista, tá? E creio que isso foi feito, né? Então colocamos o ponto de vista de cada um. Deu para observar que mesmo entre nós há, às vezes, discordância com relação ao posicionamento. Então, a preocupação econômica é geral, sim, né, em todos os setores, para todos nós. A gente espera que o quanto antes isso se resolva. Talvez não seja nesses 10 dias, a gente precisa saber a respeito disso. E relembrar que o que diz no decreto é que tenha aglomeração de pessoas. A aglomeração de pessoas, que hoje a gente está, na verdade, indo quase contrário a isso, né, para estabelecer esse diálogo, fala que a gente pode fazer, não excepcionadas, a venda por telemarketing, aplicativos, meio da internet e instrumentos similares, telefone, desde que observadas as regras de saúde e higiene, como a gente vem colocando também. Então, obrigado por nos ouvir, prefeito. Também nós vamos ter mais definições daqui a algum tempo. Então, antes de quarta-feira, eu creio que não. Esse prazo de 24 horas, eu acho que, prefeito, acho que vai se estender um pouco mais. Quarta-feira ficou o Ministério da Saúde de nos dar, né, uma resposta a respeito dos procedimentos adequados para o comércio. Mas está ouvida a nossa preocupação de maneira geral também, sobre os postos de lavagem também. Então, está ali serviços de higienização, um agendamento, né, um por vez, dentro o que tem sido observado são o que foge do critério, né, as pessoas que não estão cumprindo o que está dentro da determinação estão sendo fiscalizadas. Com relação ali à alimentação também está dentro do decreto, então os estabelecimentos podem continuar com a teleentrega da mesma forma, né? É óbvio que a gente está vendo
cenário econômico. A estiagem já foi falada por também, né, da dificuldade, e é importante assim que a gente se manifeste. O diálogo foi sempre aberto com o município, né? Se em outras vezes, outros posicionamentos, a gente teve atitudes ambivalentes em que a gente reclamou quando foi necessário também, o prefeito sabe que eu fui um inferninho no pé dele por algumas situações. Nesse caso a gente precisa pensar como comunidade, precisa pensar como conjunto, tá? Isso é importante então. Deixar um pouquinho de lado o egoísmo e pensar só no seu próprio negócio, a gente olhar para o todo. Todos estamos com as mesmas dificuldades e preocupações. Creio que nos sentimos ouvidos, né? E agora vamos aguardar o próximo passo. Uma questão com relação a vacinas. Em relação às vacinas, o que aconteceu? O Ministério da Saúde antecipou a campanha vacinal, que normalmente era abril-maio, né? Veio por esse mês, e o Ministério não tem vacina. Ele está produzindo e mandando. Então o que acontece? A gente recebeu um lote de 1.200 doses, se não me falha bem o número, tá? Foi no mesmo dia. Aí recebemos na semana passada 750 doses, foi até às 10h20 da manhã. Aí essa semana mais 750 doses, tá? 200 a gente já separou para o interior, né? E vai estar fazendo aí, os meninos estavam fazendo o cronograma para divulgar, e aí as outras vai ser distribuição à comunidade. Então, conforme vem os lotes, se a gente recebesse um quantitativo maior, nós temos câmeras para receber as vacinas para todo mundo. Só que o Estado está mandando de conta-gota esse quantitativo, como está em Santa Maria também, foi 17 mil doses, foi num tapa. Então a gente está no aguardo do funcionamento do Estado para obedecer os grupos de risco, né? O primeiro é acima de 60 anos e tudo mais. Secretário Ezequiel Sela falando, agora Jader Gaclic da CIT. Uma parte técnica que é importante para os empresários, tá? Relembrar que a gente tem o serviço de atendimento do SEBRAE, que está tirando dúvidas sobre como... A gente não tem noção ainda de como vai ser o pacote econômico, na verdade, que está só no papel. Vai haver ajuda para o lado empresarial, partindo do governo federal, só que a gente precisa saber como vai ser reportar isso. Quem precisar desse serviço de atendimento do SEBRAE, faça favor de entrar em contato conosco, que a gente vai fazer esse intermédio, tá? Através da CI, para que ele entre em contato com vocês e faça as devidas orientações necessárias, porque esse período pode se estender. Então a preocupação é a folha de pagamento, é como vai ficar a situação econômica geral. Lembrar que a gente tem uma relação de dependência de 4 pessoas para cada emprego, isso também é importante salientar, tá? Outra coisa que deve estar preocupando os comerciantes aí é em relação à declaração de renda. Nós estamos aí em contato aí com o Senado e com os deputados para tentar uma prorrogação, porque a Receita Federal manteve as datas. Mas e aí as pessoas têm que... nem todos têm o acesso à internet ou sabem como se buscar os seus extratos, e aí vão ter que ir nos bancos pedir os extratos, e é um contrassenso esse regulamento de não prorrogar, e as pessoas não podem sair na rua. Então nós estamos nesse trabalho também aí, tentando que a Receita Federal reconheça, e por 30 dias que seja, mas que dê um prazo aí maior. Então esse movimento também existe por parte dos municípios em relação, pedindo ao governo federal essa tratativa aí. Tá bom, pessoal? E obrigado pela presença de todos. Lamento assim não sairmos com uma solução definitiva, mas é que o quadro realmente mudou bastante. O posicionamento do governo, enfim, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, e confesso a vocês que todos os prefeitos, e agora aqui eu estou olhando meu telefone ali, está entrando toda hora um chamado do pessoal da M Centro, aí, que são 33 municípios, estamos todos no mesmo barco, na mesma situação, no mesmo problema, com as mesmas dificuldades, e o lugar quanto menor parece que eles sofrem ainda mais, porque depende daquele comércio, daquele comerciante que está ali, erradicado ali, e enfrentando essa dificuldade muito forte, e todos assim sem saber o que fazer, qual é a decisão a tomar.
Então, é essa a situação e eu pretendo me manifestar em seguida em relação ao decreto, tá, pessoal? Obrigado pela atenção, muito obrigado mesmo, porque é bom a gente ver, ouvir aquilo que a gente possa organizar aí para o funcionamento do município. Nós vamos dar um alô e uma resposta para todos vocês. Tá bem divulgado, bem informado. E em relação aos casos de Tupanciretã, é aquele quadro que a prefeitura emite todos os dias, no início da noite. A Fernanda, a gente passa os dados para a Fernanda, sempre eu, a Fernanda, a Isabel e o Ezequiel estamos sempre em contato. Aquilo ali é a verdade do que está acontecendo no município. Se tiver casos em observação, se tiver gente com coronavírus, vai aparecer naquele quadro. É um compromisso que eu assumi com todos vocês de transparência da situação do coronavírus em Tupanciretã. Tá, pessoal? Vocês podem confiar naquele quadro que é colocado na pasta da prefeitura, no site da prefeitura, tá? Podem acompanhar ali que esse é o reflexo do que está acontecendo em Tupanciretã. Prefeito Carlos Augusto Bruno de Souza, que fez a reunião com alguns representantes. Nós contamos aqui cerca de 50 pessoas estão presentes. Esse espaço é bastante amplo, né? Ele é para 450 pessoas, todos espaçados, todos que chegaram aqui receberam máscara, né? E teve toda essa conclusão. Então, resumindo, o decreto continua vigorando, né? O prefeito disse que só vai fazer alguma alteração se após haver uma manifestação do Ministério Público, o que deve ocorrer nas próximas horas, talvez nos próximos dias, e a expectativa agora, então, é de ver qual vai ser essa possível modificação, se vai acontecer. Por enquanto, conforme foi falado agora pelo prefeito municipal, o decreto municipal que regra as ações em Tupanciretã nesse período do Covid-19 continua valendo. Essa semana é igual à semana anterior. O decreto estabelecido na sexta-feira passada estabelecia 15 dias para validade aqui em Tupanciretã. Ele assim prossegue e o prefeito disse que nas próximas horas, aguardando uma manifestação do Ministério Público, poderá haver algum posicionamento ou não. Ele inclusive salientou de que ele tem a sensação, ele acha que o Ministério Público vai opinar pela sequência do decreto, que se mantenha o decreto. A gente, é claro, aguarda que isso prossiga, para que nas próximas horas a gente possa, então, mais detalhes com relação a isso. Bem, são 10 horas com 39 minutos, a gente vai retornar aos estúdios com a sequência da programação da Tupã e da Clube 1, né, que tivemos interrompida acompanhando esta reunião aqui do município de Tupanciretã com alguns segmentos do empresariado, e queremos também agradecer aí aos nossos patrocinadores e apoiadores, né? Queremos salientar, inclusive, que a gente sabe que nesse período também, economicamente, não é um investimento que dará retorno financeiro para as empresas que estão junto conosco na nossa programação, mas a gente agradece muito as que estão junto conosco e que permitem que nós consigamos prosseguir com as atividades, né? Nós temos nesse espaço aqui a farmácia São João, né? Também o Teseus 30, temos aí apoio de Stara, de João Financeira, né? O estúdio até pode me auxiliar depois se eu estiver aqui esquecendo de alguém. Temos o JF Cards, né, nesse espaço agora, que é de participação do ouvinte, que também estaria nesse horário, né? Essas empresas, inclusive a JF Cards, com atendimento já desde a semana passada restrito, o acesso das pessoas um a um dentro da loja e a teleentrega funcionando muito bem, né? As demais empresas que estão junto conosco na nossa programação, a gente agradece, e é claro que ficamos de plantão, né? Nosso jornalismo está de plantão 24 horas aqui acompanhando as informações com a colaboração do Executivo Municipal, da Secretaria da Saúde, dos órgãos aqui do município, né, que nos mantém a par do que está acontecendo em Tupanciretã, e o nosso plantão também acompanhando o que está acontecendo na região, no estado, no país e no mundo, nesse momento de pandemia mundial decretada pela Organização Mundial da Saúde, não diferente também aqui em Tupanciretã. Eram as informações que eu tinha daqui desde a Casa de Cultura. A gente retorna aí então aos estúdios da Tupã e da Clube 1 com sequência da nossa programação normal, e a qualquer momento poderemos ter novas informações para você através dos canais de comunicação da sua emissora, da Tupã e também da Clube 1 FM. Era isso por enquanto. Até mais. Até mais, Miguel. Obrigado.